Talvez um dos conceitos mais difíceis de a gente poder conseguir entender, não só conseguir entender, mas de fato fazer com que o nosso entendimento penetre a nossa alma, o nosso ser, o nosso coração e faz que a nossa vida seja de fato uma vida bem vivida, é o conceito de sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso? E talvez uma ideia de como definir o que é ser bem-sucedido vai nos ajudar a mudar todo um panorama das nossas vidas e a gente experimentar aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida. Mas é claro, vai ser sempre, em relação ao sucesso, ou você tem, ou você não tem. Não tem como você ter no meio termo, você está no meio termo, não tem como você ter só uma parte. Ou é tudo, ou é nada. Tudo ou nada. Ou no nosso tema, all or nothing. Você tem que experimentar e escolher tudo ou nada. A história que a gente tem hoje, conta a história de Josué, ou pelo menos parte da história de Josué, um dos grandes servos que a palavra de Deus mostra para nós do passado. Josué era um homem do braço direito de Moisés. Se você está acostumado com a história bíblica, você conhece a história bíblica, você sabe exatamente quem é ele, mas se você não conhece, eu vou te dizer um pouquinho. Por um período de aproximadamente 400 anos, um pouco mais do que 400 anos, o povo de Israel ficou escravizado na terra do Egito. E depois de ter passado esse tempo inteiro, Deus levantou Moisés, um menino que nasceu no cativeiro no Egito. Ele foi criado pela filha de Faraó, numa história interessante, muito bela, não é a nossa história de hoje, mas você pode ler lá, você vai descobrir a história de Moisés. Ele comete um assassinato na terra do Egito e ele foge para um lugar diferente chamado Midian. E ele fica lá, ele casa lá, ele tem família lá, e um dia ele está lá apacentando as ovelhas do sogro dele, e ele tem um encontro com Deus de uma forma maravilhosa, e Deus fala com ele: Moisés, é hora de você voltar para o Egito, e você vai tirar o meu povo de lá. E depois de muita relutância, Moisés volta. E depois de muito enfrentar dificuldades com o faraó, e talvez você não vai se lembrar especificamente da história, mas no mínimo você já escutou falar das 10 pragas do Egito. É durante esse tempo que o Egito enfrenta aquelas pragas, o povo de Israel finalmente sai de lá. E eles estão a caminho no deserto, eles caminham por praticamente 40 anos, mas Moisés não fez tudo conforme Deus tinha falado para ele. E Deus fala com Moisés, e honestamente, toda vez que eu leio essa parte da história, me dá até assim um pouquinho de tristeza por Moisés. Falo: Senhor, mas será que o Senhor não foi assim tão duro com Moisés? E o Senhor fala com Moisés o seguinte: Moisés, você vai ver a terra que eu prometi. Você vai ver a terra que eu prometi aos seus antepassados, que onde a planta do seu pé pisar seria deles. Você vai ver essa terra, mas você não vai entrar porque você não fez tudo conforme eu tinha falado com você. Moisés vê a terra. Moisés morre. E Josué, que era o homem que andava com ele, braço direito dele em diversos momentos bonitos da história do povo de Israel, quando começa o livro de Josué, no capítulo 1, onde a gente vai ler, o capítulo 1 de Josué começa dizendo o seguinte: Moisés, o meu servo, é morto. Agora, Josué, você se prepara porque você e esse povo, vocês vão entrar nessa terra que eu prometi aos seus antepassados. Vocês vão entrar na terra que não só prometi, mas eu fiz juramento. Deus fez juramento. E o juramento é onde a planta do seu pé pisar vai pertencer a você. E Deus dá todo um delineamento para Josué de onde é que seria o território de Israel. É por causa disso que até hoje tem guerra no Oriente Médio. Porque parte do lugar onde Deus falou para Josué, Deus falou para Moisés, Deus prometeu para o povo que seria parte do povo de Israel, tem outras gentes lá. E é por isso que tem guerra naquele lugar. E é por isso que vai continuar tendo guerra naquele lugar até o dia que nós formos redimidos desse lugar chamado terra. Porque isso é o que Deus falou. Não tem acordo de paz que vai funcionar naquele lugar, e isso não é ser pessimista, é ser bíblico. Não tem acordo de paz que vai funcionar naquele lugar, a não ser por Jesus Cristo. Mas Deus dá um parâmetro para Josué. E esse parâmetro que Deus dá, ele resume em duas coisas. Seja forte e corajoso. Você pode repetir isso comigo? Forte e corajoso.
forte e corajoso. Tudo o que Deus vai prometer para Josué, que é a mesma promessa que ele fez para Moisés. Ele fala com Josué o seguinte: assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar jamais. Mas seja forte e corajoso. Repete isso comigo, você vai precisar disso daqui a pouco. Seja forte e corajoso. O verso 6, que é o primeiro verso que a gente vai ler, o texto começa dizendo o seguinte: como? A mesma coisa, seja forte e corajoso. Essa é a ideia que Deus propõe para Josué, são os parâmetros que Deus dá para Josué. Você vai conseguir sucesso comigo, você vai ser bem sucedido, você vai ter tudo ou nada, dependendo da sua escolha, mas você precisa ser forte e corajoso, e o texto continua dizendo: porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Prometi sob juramento aos seus antepassados. Ele reitera as condições e ele diz: somente seja forte e... Deus aumentou o negócio, agora era só corajoso, agora ele fala forte e muito corajoso. Muito, muito corajoso. A proposta que Deus tem para Josué é a proposta de entrar com o povo no lugar onde Deus mesmo tinha prometido. Eu não sei se você pensa assim como eu penso. Quando eu paro e penso em algumas coisas, não, Deus prometeu. Se Deus prometeu, qual é a primeira certeza que eu posso ter? Vai acontecer. Deus prometeu, eu posso ter essa certeza sem nenhuma sombra, sem nenhum pensamento. Se Deus prometeu, vai acontecer. Eu abro um parênteses e coloco você nessa história. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Você pode falar, não fala para o seu irmão que está do lado, não. Fala para você mesmo. Se Deus prometeu, vai acontecer. A gente pode louvar a Deus por isso, porque eu tenho certeza que vocês têm promessas de Deus na sua vida, e promessas que talvez você não chegou a ver ainda, promessas que talvez você nem sabe como vai acontecer, mas se Deus prometeu, vai acontecer. Você pode ter certeza disso, você pode selar isso, você pode guardar isso. Se Deus te prometeu, vai acontecer, porque as promessas de Deus jamais caem por terra. Mas a promessa que Deus faz para Josué é: Josué, você vai entrar com este povo na terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados. O que você definiria? O que você definiria como sucesso na vida e na carreira de Josué? O que seria sucesso na vida ou na carreira de Josué? Na vida não só, na vida e na carreira de Josué. O que seria sucesso? Conquistar aquilo que Deus prometeu para ele. Isso seria sucesso. Na realidade, sucesso vai ser sempre isso. Sucesso vai ser sempre completar a tarefa. Sucesso na sua vida é completar a tarefa. Sucesso vai ser sempre completar a tarefa. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Mas talvez eu poderia inverter a coisa e te colocar de novo na história e te perguntar: como que você definiria sucesso na sua própria vida? Como que você define sucesso na sua própria vida? Um problema que a gente tem com sucesso é que normalmente a gente atrela sucesso à conta bancária. Não sei se você tem essa impressão, mas eu tenho essa grande impressão que isso é um problema, ou não sei dizer se seria um problema, mas é uma coisa do ser humano, né? A gente atrela sucesso com conta bancária. E conta bancária é bonita, né? Não é aquela com um monte de números vermelhos, né? Ou números entre parênteses. Conta bancária, a gente atrela sucesso, mas como que você poderia definir sucesso na sua própria vida? E a gente para poder pensar e a gente descobre que sucesso vai um pouco além da nossa conta bancária, que o que adiantaria ter uma conta bancária muito recheada e os nossos relacionamentos todos serem quebrados? Você tem uma conta bancária toda recheada, mas os seus filhos estão vivendo vida miserável, não por causa de dinheiro, mas por causa de diversas outras situações. Ou você mesmo. Isso não é sucesso. Isso não é sucesso. Talvez a pergunta que poderia nos ajudar a responder o que é sucesso na nossa própria vida, a pergunta que vai te ajudar é dizer: qual é então a minha tarefa?
Porque se sucesso é cumprir a tarefa, se sucesso é completar a tarefa, a melhor pergunta que eu posso fazer para mim mesmo é: qual é a minha tarefa? E todos nós temos uma. Né? Se você é pai, você já descobriu, ou mãe, né? Você já descobriu qual é a tarefa dos filhos. A tarefa dos filhos é enlouquecer os pais. E eu e meus irmãos, nós conseguimos. Pelo menos com a minha mãe, a gente conseguiu por um pedaço de tempo. Essa é a tarefa. Se você não tem filhos ainda, daqui a pouco você vai descobrir o que eu estou dizendo. Essa é a tarefa. Qual é a tarefa da sua vida? Qual é a tarefa? O que Deus te colocou neste mundo para poder fazer? Isso é o que você vai definir como sucesso, se você conseguir cumprir a sua tarefa. O apóstolo Paulo, ele define de uma forma tão bela, quando ele fala em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, algumas versões da palavra de Deus falam, acabei a carreira, e eu guardei a fé. Tarefa dele. E lendo a Bíblia, eu me lembro, não porque eu estava lá com ele, mas eu me lembro de lendo a Bíblia, quando ele diz o que era a tarefa que ele queria ter. Quando ele fala, o que eu gostaria de fazer, e ele fala, se tão somente eu pudesse anunciar essa palavra, se tão somente eu pudesse completar essa tarefa. E quando ele escreve esse escrito do apóstolo Paulo, segunda carta a Timóteo, foi a última coisa que Paulo escreveu. A última coisa que ele escreveu. De escritos que, na sua totalidade, eles somam quase a metade das coisas que tem escrito no Novo Testamento. Paulo escreve por último, para alguém muito querido para ele, um jovem chamado Timóteo. Ele fala o seguinte: eu combati o meu combate, eu terminei a minha corrida. Eu terminei a minha corrida. Sabe qual é o problema que às vezes acontece comigo? E às vezes acontece com você também, ou pode acontecer com você? Comigo eu sei que acontece. Às vezes a gente tem dúvida de onde é a nossa corrida. Qual é a nossa corrida? Qual é a nossa tarefa? E quando a gente tem dificuldade de concluir, de completar a nossa tarefa, nós falhamos em ter sucesso. Falhamos em ter sucesso. E na escolha do tudo ou nada, nas opções do tudo ou nada, quando nós ficamos sem sucesso, nós ficamos com nada. Voltando em Josué, o verso 7 continua dizendo o seguinte: tenha o cuidado de obedecer quantas partes da lei? Toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Repare que ele diz: somente seja forte e muito corajoso, e faz uma exclamação. Ele não diz, e tenha o cuidado. Não. Seja forte e muito corajoso. Acabou. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Você vai descobrir que o forte e corajoso começa a entrar por causa dessa tarefa que ele tem, de cumprir toda a lei que Moisés ordenou. E tem detalhes nessa obediência. E os detalhes que tem é o seguinte: não se desvie dela. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não sei você, mas eu sou curioso quanto a textos. E a minha curiosidade é entender exatamente o que um texto está me dizendo. Porque palavras não necessariamente são fáceis de ser entendidos. O que quer dizer não se desviar da lei nem para a direita e nem para a esquerda? Filosoficamente, a gente tem uma ideia de que a direita, da direita para a esquerda, pelo menos aqui no nosso lado do hemisfério, a gente lê saindo de um lado e indo para o outro. Para mim, para vocês aí, né, sai da sua esquerda e vai para a sua direita. E a gente consegue entender, os números crescem da esquerda para a direita, nas nossas réguas, nos nossos medidores, começa com 0, 1, 2, 3, e vai crescendo dessa forma, e quando a gente anda para o lado oposto, os números começam a diminuir. E filosoficamente, andar funciona desse jeito, a política funciona desse jeito. Um partido de direita é um partido que quer todas as coisas. Um partido da esquerda é um que não quer absolutamente regras. E quanto mais para a esquerda, menos regras. Quanto mais para a direita, mais regras. E nós funcionamos desse jeito. E o grande problema que o ser humano enfrenta são os extremos. Os extremos.
Porque quando nós estamos centrados ou centralizados, nós estamos equilibrados. E quando nós começamos a ir para os extremos, a gente começa a ficar com problema. Os extremos são perigosos e sempre muito parecidos. Os extremos são perigosos e sempre muito parecidos. E Deus fala para Josué: não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se ele for para a direita, vai começar a colocar coisas a mais. Vai começar a somar coisas àquilo que Deus está querendo dizer para ele. Se ele começar a ir para a direita, ele vai começar a acrescentar coisas. E na história bíblica a gente viu um povo que acrescentou coisas. Esse povo era chamado, por causa da sua seita dentro do judaísmo, de fariseu. E hoje a gente apelida de fariseu todo aquele que quer aumentar coisa, ou que está dizendo que está pedindo algo, mas ele mesmo não faz, está obrigando algo que ele mesmo não quer. São fariseus, são hipócritas, estão fingindo. E aqueles que começam a se desviar para a esquerda, se extremar para a esquerda, começam a não querer nada. E uma coisa que eu acho linda a respeito da palavra de Deus, e João fala disso, quando ele fala da experiência dele com Jesus Cristo, ele fala que ele viu a glória de Jesus encarnado, e ele fala cheio de graça e cheio de verdade. Acho isso bonito. Uma combinação, graça e verdade, Jesus cheio dessas duas coisas, porque a graça, que é o favor que nos permite todas as coisas que Deus nos dá, a graça sem a verdade, ela é libertinagem. Porque eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não tenho parâmetro, eu começo a fazer coisas que não deve. Libertinagem. A verdade sem a graça, ela se torna religiosidade. É só verdade, começa a cobrar das pessoas, só começa a cobrar das pessoas, mas esquece que Deus oferece graça, que Deus oferece perdão, que Deus oferece possibilidades de você recomeçar. É por isso que Jesus é cheio de graça e cheio de verdade. Cheio das duas coisas. A verdade dele vai cobrar de mim, a verdade dele vai cobrar de você, mas ele oferece graça quando eu fracasso. E não é se eu fracasso, é quando. É quando. Os extremos políticos, religiosos ou dos relacionais, em todos os nossos relacionamentos, eles são sempre perigosos. E Deus fala para Josué: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não acrescente coisas, Josué. Nem tire coisas, Josué. Mantenha-se centrado, mantenha-se na palavra. E a sua vida precisa ser uma vida com um centro chamado Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Aleluia. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Uma dica para você: todas as vezes que você estiver estudando a Bíblia e que você se deparar com a expressão a palavra de Deus, pode substituí-la sem medo por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Vai te fazer entender um tanto de coisas que você nunca tinha parado para perceber. Todas as vezes que você se esbarrar na Bíblia com a expressão a palavra de Deus, substitua essa expressão por Jesus Cristo. E você vai descobrir que fica mais fácil você entender. Porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. A palavra é Jesus. A gente canta isso, a gente prega isso, porque é o que tem escrito na Bíblia. No princípio era a palavra, era o verbo, é Jesus. Ele estava ali. Jesus ora ao Pai quando ele está despedindo dos seus discípulos em algo que a gente costuma chamar de oração sacerdotal de Jesus. Ele fala: Pai, santifica-os na palavra. É Jesus, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Ele se autodeclara o caminho, a verdade e a vida. A vida de toda e qualquer pessoa precisa ser centrada na palavra. E a palavra é Jesus Cristo. O verso 7, o texto termina dizendo que você não deve se desviar dela nem para a direita nem para a esquerda por causa de uma coisa: para que você seja o quê? Bem-sucedido. Para que você seja bem-sucedido, o segredo do sucesso: não se desvie da palavra. Você pode substituir a palavra por quê? Não se desvie de Jesus Cristo, não se desvie da palavra nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido quando você estiver dentro da igreja. É isso que o texto fala? Para que você seja bem-sucedido no seu casamento, é isso que o texto fala? Para que você seja bem-sucedido no seu trabalho, é isso que o texto fala? Para que você seja bem-sucedido na criação dos seus filhos, é isso que o texto fala? Não, o texto fala onde você quer que andar. Se você não se desviar da palavra, você vai ser bem-sucedido. Esse é o segredo do sucesso. Onde você quer que andar? O comando de Deus
não se desvie da palavra. Não se desvie da palavra. Mas Deus tinha dado uns parâmetros, a situação para Josué. E quais eram os parâmetros? Seja forte e corajoso. Uma boa pergunta nessa hora seria o seguinte: por que para não desviar da palavra exige força e coragem? Olha que coisa! Ele fala, não, para você ser bem-sucedido, Deus começa dizendo o seguinte: Josué, você vai herdar, é uma promessa que eu fiz com juramento, eu fiz a Moisés, vai ser com você, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou continuar com você, você só precisa de ser forte e corajoso. E o que ele diz é, não se desvie da palavra. Mas para que eu preciso de força e coragem para não desviar da palavra? Para que eu preciso de força e coragem para não desviar da palavra? Não é muito difícil da gente parar e pensar, mesmo tendo força, mas sem coragem, você não luta. Pode ser forte do jeito que for. Se não tiver coragem, não luta. Você vê os lutadores aí de boxe, de MMA, qualquer coisa que seja lá, pode ser forte do jeito que for. Se não tiver coragem, não luta. E por isso Deus fala com ele, você precisa ser forte e ter coragem, porque você vai ter que lutar. Você precisa ser forte e ter coragem, que para você não se desviar da palavra, você vai ter que lutar. Você precisa ser forte e ter muita coragem, porque para você poder enfrentar as coisas que vão vir contra você, você vai ter que lutar. Mas essa é a ideia de força, sem coragem. Mas o contrário também é verdade, que com coragem, mas sem força, você vai perder todas as suas batalhas. Você pode ter a coragem que for. Se você não tiver força, você vai perder as batalhas. Você vai perder as batalhas. Eu tenho coragem de enfrentar todo e qualquer inimigo. O problema é a falta de alguns que vai me fazer perder algumas batalhas. Vai me fazer perder algumas batalhas. Somente a palavra de Deus é capaz de te encher tanto de força quanto de coragem. E é por isso que você não pode se desviar dela. É por isso que Josué não podia se desviar dela. Eu vou te falar o porquê. Jesus, de uma forma magnífica, que só Deus é capaz de fazer e ninguém é capaz de explicar, na sua totalidade, ele foi 100% homem. E ele e continua sendo 100% Deus. E o que a palavra de Deus explica para nós, a razão de o nosso Salvador ser 100% homem, é que em todas as necessidades que nós temos, ele seja capaz de nos ajudar, porque ele já passou por elas também. Isso é importante para a gente. Porque às vezes é fácil a gente imaginar. E o risco que a gente corre é imaginar que Jesus conseguiu as coisas que ele conseguiu e viver do modo como ele viveu, porque ele era Deus. Mas quando você faz isso, você esquece que ele era 100% homem. E que ele tinha desafios, que ele tinha dor, que ele tinha medo, que ele tinha tristeza, que ele tinha angústia. E os últimos momentos de Jesus, a palavra de Deus conta que a sua angústia era tão grande, que era uma angústia ao ponto de fazer com que o suor dele se transformasse em gotas de sangue. Pavor, medo. E ele fala, Pai, se for possível, passa de mim essa hora, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Em uma ocasião eu escutei alguém falando algo que me chamou a atenção e eu apliquei aquilo na minha vida, e esse alguém dizia que aquelas pessoas que têm dificuldade de entender a suficiência de Jesus como Salvador, ele sempre diz o seguinte, você devia estar lá. Lá onde? Não, você devia estar lá. Lá onde? Lá quando Jesus ora e fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, para você poder dizer para Deus, não é possível sim, Senhor. Ele não precisa morrer não, é só você fazer essa outra coisa aqui que consegue salvação também. É só você fazer tal outra coisa que consegue salvação também.
E ele fala, você deveria estar lá para você poder dizer para Deus o que é possível, dizer para Jesus o que é possível, porque não há nada sem ser Jesus Cristo que é capaz de dar a salvação, e é por isso que ele não deixou passar aquele momento dele. A realidade é que o nosso inimigo, ele luta com armas que não são armas comuns, e para lutar com armas, contra armas que não são armas comuns, nós precisamos de alguém que tem esses poderes que não são comuns, e é só um alguém que é 100% homem, 100% Deus, tem capacidade de lutar por nós. Tem capacidade de dar a força que nós vamos conseguir a vitória, porque a nossa esfera, na nossa esfera, o apóstolo Paulo fala isso também de uma forma linda, quando ele diz o seguinte, que a nossa batalha, a nossa guerra, não é contra coisa comum, não é contra carne ou contra sangue, é contra as coisas muito mais fortes do que isso aí. E sabe uma coisa? O diabo é forte, o nosso inimigo é forte, não tenha dúvida disso, mas Jesus, o nosso Salvador, ele é poderoso. Ele pode todas as coisas, e em nome de Jesus, e com Jesus o nosso inimigo não vai ser derrotado, não, ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Mas você precisa ser forte e corajoso. E essa força e coragem você só consegue em Jesus. Essa força e coragem você só consegue na palavra. Deus fala com Josué. Ser forte e muito corajoso, e não se desvie da palavra. Não se desvie de nada, não vai para a direita, não vai para a esquerda, não inventa coisa, não tira coisa, fica centrado, fica centrado. É tudo ou nada, e é você quem escolhe. Ou você tem coragem, e essa é a primeira escolha que você pode fazer, o que você deve fazer. Ou você tem coragem de abrir mão do que você conhece e descansar na fé em Jesus para ser vencedor. Isso é o que Deus estava pedindo para Josué. E é o que Deus continua pedindo para você e pede para mim. Ou você tem coragem de abrir mão do que você conhece e descansar na fé em Jesus para ser vencedor, ou a segunda opção, ou você perde todas as suas batalhas contra as forças do mal. Quando a gente começa a enfrentar batalhas contra tudo e qualquer coisa que vem de encontro a nós, e existe uma diferença, e às vezes a gente vale a pena parar e pensar, a linguagem às vezes é complicado, porque ir ao encontro de uma coisa e ir de encontro a uma coisa são expressões diferentes. Você vai ao encontro, você está andando junto, você vai de encontro, você está batendo de frente. Então, de vez em quando a gente começa a orar e pede a Deus, Senhor, que a sua palavra venha de encontro a nós, faz isso não, Senhor, não bate de frente comigo não, Senhor, eu quero andar com o Senhor, eu quero ir com o Senhor, vem ao nosso encontro, me acolhe, me ajuda, me socorre, eu não quero brigar com Deus, eu não quero que Ele venha de encontro a mim, eu quero que Ele venha ao meu encontro, que Ele lute por mim, e não luta contra mim, porque senão eu vou perder com Ele. Mas de vez em quando a gente quer lutar com Deus, a gente quer brigar com Deus, a gente quer fazer diferente daquilo que Ele falou. Diz, o Senhor está dizendo que é dessa forma, mas eu prefiro fazer do meu próprio modo. É uma escolha sua. Ou você escolhe abrir mão, era a proposta para Josué e a proposta que continua sendo para você e para mim. Ou você abre mão do que você conhece e escolhe confiar na palavra e vai viver uma vida de sucesso, ou você vai perder as suas batalhas. Aí a gente vai começar a viver uma vida de fracasso, e onde o problema da nossa vida e na definição do nosso sucesso começa a acontecer. Talvez um dos livros mais interessantes que eu já li em relação ao sucesso, a coisa mais interessante que eu vi nele já era no título: sucesso é ser feliz. Sucesso é ser feliz. E o que é que te dá felicidade? Te dá felicidade é cumprir a tarefa que Deus te colocou aqui para fazer. Isso é o que dá felicidade, a única coisa que dá felicidade para o ser humano, porque fora disso, o ser humano vai bater cabeça para lá e para cá, aqui e acolá, e não vai encontrar felicidade em lugar nenhum, porque a felicidade só existe em completar a tarefa que Deus deu. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Confiar em Deus e ser o vencedor que Ele te prometeu, com o juramento que você é? Foi Deus que prometeu isso para nós.
E a palavra é muito clara quando ela diz o seguinte, que em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. O apóstolo Paulo descreve um tanto de coisa, ele diz que nada pode nos separar do amor de Cristo, não há poderes, não há potestades, não há altura, não há profundidade, não há coisa da agora, do presente, não há coisa do futuro. Ele diz o seguinte, que não há anjo, que não há demônio, e ele acredita em extraterrestre, ele fala, nem outra qualquer criatura, nem outra qualquer criatura pode te separar do amor de Deus que está em nós, através de Jesus Cristo. E ele lista uma gama de coisas e fala, em todas essas coisas nós somos muito, mas muito mais do que vencedores. Por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. A conquista, o segredo do sucesso, o segredo de completar a sua tarefa, o segredo de ser feliz, está em não se desviar da palavra. Mas para isso, você precisa ser forte e corajoso. E por si só você não vai conseguir essa força, essa coragem, é só Jesus que é capaz de te dar. O texto continua dizendo, verso 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar, não deixe de falar e de meditar nelas de dia e de noite, para que você faça o quê? Cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Não deixe de falar as palavras deste livro, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Não é mais ou menos, não é uma coisa, não é o que eu escolhi, não é o que eu gosto. Você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Nessa hora me abre uma curiosidade. A minha curiosidade é o seguinte, o que é que eu falo e o que é que eu penso? No meu dia a dia, o que é que eu vivo, da forma que eu vivo, o que eu falo e o que eu penso, reflete o que Deus está sugerindo? Não, o que Deus está comandando para Josué. Fale desse livro, fale dessa palavra, medita nela, e eu gosto de uma das traduções que fala, de dia e de noite até. E a ideia é o seguinte, se for necessário, medita só de dia, não, de noite também, para que você tenha a certeza de que você está fazendo tudo, cumprindo tudo fielmente, como está escrito ali. Isso é importante para mim, sabe por causa de quê? Porque isso é o que determina o meu sucesso. O texto continua dizendo, medita de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Aí olha só então, olha que coisa, só então os seus caminhos farão o quê? Prosperarão, e você será o quê? Bem-sucedido. Só se você cumprir fielmente o que está escrito, que você vai ser próspero e bem-sucedido. Próspero e bem-sucedido. Isso tem a ver com conta bancária, gente? Mas tem a ver com felicidade. Tem a ver com realização. E o que Deus desenhou para um homem é felicidade e realização. E eu te pergunto, o que determina o sucesso de um empreendimento? Não importa em qual área que seja. Seja a sua vida no seu relacionamento com Deus, que é um empreendimento, seja a sua vida financeira, seja o seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seus filhos ou com seus pais. O que determina o sucesso de um empreendimento? O que determina o sucesso? A gente poderia ter infinitas coisas que, se vocês fossem listar, vocês listariam. São coisas que determinam o sucesso de um empreendimento. Mas tem algumas delas, ou pelo menos duas delas, que na maioria dos empreendimentos vai dizer para a gente se realmente valeu a pena. E essas duas coisas são a qualidade do resultado que você tem e o tempo de duração. O meu empreendimento é bem sucedido? Qual a qualidade do resultado que eu tenho? Se eu estiver falando de um investimento financeiro, qual a qualidade do resultado que eu tenho? E por quanto tempo que dura? Tem gente que ganha na loteria, né, e às vezes o resultado do investimento é grandão. Mas quanto tempo dura? As estatísticas dizem que 90% dos que ganham na loteria, em menos de 5 anos, estão pobres de novo. Porque não sabe lidar com empreendimento. Não sabe lidar com empreendimento. O tempo de duração.
Tem muita coisa, mas durou quanto tempo? 40 segundos. O empreendimento varia dependendo da qualidade do resultado que tem e do tempo que dura. E a gente poderia falar de quaisquer investimentos que quisesse, se isso aqui fosse uma palestra de autoajuda. Mas não é. É algo que Deus tem para transformar a sua vida. E o investimento que Deus tem para nós, e a coisa boa dele, o bom desse investimento que Deus tem para nós, é que o investimento que Deus nos dá, os resultados que Ele nos traz, é um resultado que a mente humana é incapaz de conceber. Os olhos humanos nunca viram, e a mente não é capaz de formular. Não tem bangalô no Tahiti que vai fazer você pensar assim tão bem. Foi longe agora, né? Você ficou até pensando agora, você lá andando, sendo aquele negócio, tubarãozinho passando embaixo, né? A mente humana é incapaz de conceber. E honestamente para vocês, eu fico sempre pensando, porque agora tem muito tempo que eu não falo isso, né? Talvez alguns de vocês nunca escutaram falando isso, mas quase todas as mensagens que eu ministro, quando eu escuto de novo, eu falo essa mesma coisa. Eu cresci na beirada da praia, e eu gosto da praia, né? Sou fanático pelo mar, e tem uma coisa de que todo mundo que cresceu na beirada da praia é fanático pelo mar. É uma coisa interessante, e para mim, praia, se não tiver mar, não tem gosto de... férias, se não tiver praia, não tem gosto de férias. Tem que ter, essa é a minha coisa. E sabe quando eu leio a palavra de Deus, uma coisa que eu tomo um susto? Porque Deus fala especificamente que não tem. Quando Ele vai recriar o céu, vai recriar a terra, Ele fala, o mar já não existe. Eu acho que Ele fala isso só para mim, né? O mar já não existe. Ele poderia falar de qualquer outra coisa. Não tem montanha, não tem... Não, mas não importa. Mas o mar já não existe. E eu fico pensando, mas Senhor, o que tem de melhor do que isso? O que pode ter de melhor do que isso? A mente humana é incapaz de conceber. Esse é o tipo do resultado do empreendimento, em não desviar daquilo que Deus está dizendo. Um resultado que a mente é incapaz de conceber. E o resultado dura eternamente. Qualidade do empreendimento. Melhor do que o empreendimento de colocar a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, que é a palavra, e herdar tudo aquilo que Ele prometeu para você sob juramento, não tem melhor. O último texto, o último verso do texto que a gente tem, diz o seguinte: não fui eu que ordenei a você? É Deus que está falando com Josué, é Deus que está falando, e outras palavras está falando o seguinte: não sou eu, Deus, que está falando com você, Josué? E o que Deus ordenou? Deus reitera de novo, na coisa que Ele falou, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, Ele complementa dizendo que você não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Sabe que coisa bonita que tem para a gente? Porque essa promessa que Deus fez para Josué, lá no passado, é a mesma promessa que Jesus Cristo faz para nós. Ele fala o seguinte: todo o poder é me dado, no céu, na terra. Você pode ir, fazer discípulos, anunciar essa salvação. E ele fecha dizendo o seguinte: e eis que eu estarei com você até a consumação dos séculos, enquanto o mundo for mundo, até a consumação dos séculos. Onde você quer que andar? Mas vai ser sempre a mesma escolha. É sempre tudo ou nada. Não tem como você ficar no meio termo. Ou você escolhe ser obediente ao Senhor, ou você escolhe nada. A realidade é que a gente não precisa escolher nada. Ou a gente escolhe o Senhor, ou a nossa escolha já é nada, sem Ele. Porque sem o Senhor, é sempre nada. Sem o Senhor, é sempre nada. Qual é a sua escolha? Escolha tudo. Amém? Amém. Meu desafio para cada um de nós nessa manhã é o desafio de nós sermos fortes e corajosos.
Todos nós enfrentamos dificuldades, todos nós enfrentamos problemas, todos nós enfrentamos situações nas nossas vidas que nos desafiam. E as situações que a gente enfrenta não faz diferença se nós acabamos de iniciar um relacionamento com Jesus Cristo, agora, 5 minutos atrás. Não faz diferença se eu iniciei meu relacionamento com Jesus Cristo 70 anos atrás, 50 anos atrás. Não faz diferença se eu vou começar um relacionamento com Jesus Cristo agora. A oportunidade que Deus nos dá é sempre a mesma, com os mesmos resultados. E nós todos somos desafiados a ser fortes e corajosos. Mas porque nós somos humanos, de vez em quando nos falta a coragem e a gente fracassa. Às vezes nos falta a coragem de ser diferente entre os nossos amigos. A coragem de viver a palavra de Deus. Se eu falar isso aqui agora, vai parecer que eu sou o sujeito mais quadrado que existe no mundo. Mais cafona, mais careta. Se eu falar isso aqui agora, vai dar a sensação de que eu vivo num planeta diferente ou escondido debaixo de uma pedra. E Satanás coloca dentro do meu ouvido e coloca dentro do seu ouvido. Você vai ter que mentir agora, para você poder ficar bem. E por umas coisas estúpidas e bobas, a gente mente. E Deus fala, não mintais uns aos outros, falar a verdade. E eu me desvio da palavra, porque eu não fui corajoso. Para eu poder me levantar contra pensamentos, contra atitudes e contra coisas. Não é brigar com as pessoas, não. A gente não precisa brigar com as pessoas porque elas têm ideias diferentes da nossa, não. Quando as pessoas têm ideias diferentes da nossa, a gente ora por eles, a gente não briga com eles. Deus não precisa de advogados. Lembra disso quando você sair daqui. Não briga com ninguém por causa da Bíblia, porque a pessoa vive uma vida diferente do que a Bíblia ensina. Não briga absolutamente com ninguém. Deus não precisa de advogados. Deus não chamou você para ser advogado. Deus te chamou para ser o quê? Testemunha. Testemunha não tem que defender a lei. Testemunha só tem que contar o que viu, o que ouviu, o que aconteceu com ele. Se as pessoas escolheram um modelo, um padrão de vida que não é um padrão de vida que a Bíblia apoia, que a Bíblia ensina, que você apoia, que você ensina, não briga com ele, ora por ele ou por ela e viva a sua vida sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Com coragem, com força que só Jesus pode dar. Mas nós vacilamos, eu vacilo, você vacila, nós fracassamos. E meu desafio para você nessa manhã é ser forte e corajoso. Eu gostaria que talvez você fizesse uma revisão na sua vida, do dia de hoje, da sua história nessa semana, nesse mês, ou da sua história inteira da sua vida, e descubra onde é que te faltou a fé para ser de fato corajoso e forte. Porque é só Jesus que pode dar essa força. E todas as vezes que você fracassar, não é se não, é quando. Você vai fracassar porque te faltou coragem ou porque te faltou a força. E todas essas duas coisas, só quem dá é Jesus Cristo. Meu desafio é, se tem alguma coisa na sua vida hoje, nesse momento, nesse minuto, que você gostaria de dizer, Senhor, eu abro mão. Eu abro mão e eu quero ser corajoso ou corajosa o suficiente para descansar em Ti. Para descansar em Ti e experimentar a vitória que o Senhor tem para mim, mesmo que eu não saiba o que vai acontecer comigo ali na frente. Mas eu quero ter a coragem de não desviar da Tua palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, porque eu quero ter sucesso, eu quero ser bem-sucedido. Meu desafio para você é, sonda a sua vida e descobre o seguinte, se tem alguma coisa, algum espaço, algum lugar que você precisa dessa coragem, que você precisa dessa força, eu gostaria de orar com você. Gostaria de clamar a Deus para você que Ele selasse na sua vida o compromisso que você faz com Ele de ser forte, de ser corajoso, de ter de fato a coragem de descansar nele para solucionar todos os problemas da sua vida, não importa quais os tamanhos deles, porque Jesus tem a solução para todos os problemas. E todas as promessas dele
vão se cumprir na sua vida, se você for forte e corajoso. Talvez você nunca teve uma oportunidade de dizer, Senhor, eu quero iniciar esse relacionamento. Não é religião, não é religiosidade, a gente não precisa disso. Essas coisas não fazem nada. Religião não faz nada com o ser humano. Jesus faz tudo com o ser humano. Jesus faz tudo. Eu quero um relacionamento íntimo com Jesus. E eu não quero me desviar de Jesus, porque Jesus é a palavra. Eu quero andar lado a lado com Jesus. Não quero que ele venha de encontro a mim, não. Quero que ele venha ao meu encontro, me carregue, me levante, ande comigo. Se essa é a sua vida, eu gostaria de chamar. Vem aqui, vamos orar junto. Vamos orar junto. Vamos orar junto. Nós vamos orar ao Senhor agora. Vou orar ao Senhor agora e clamar por cada um de nós. Gostaria de te convidar que você ficasse de pé.